agradecer a Deus, porque a Bíblia diz que é para a gente dar graça, né? Em todo tempo, agradecer a Deus e meio às lutas, eu vou resumir aqui. Alguns dos irmãos conhecem a Deus Vida, sabem da trajetória, outros mais, outros menos, né? Eu quero dizer que a Deus Vida, para nós, para a nossa família, é uma amizade de muitos anos mesmo. Antes mesmo de nascer, ela já era amiga da minha mãe, né? Eu tenho 45 anos, então essa amizade é de mais de 50 anos, vamos dizer assim, de amizade. Então, através da minha mãe, essa amizade se estendeu a nós, os filhos, somos 4, né? E eu fui criada esse laço, né? De amizade, de amor entre nós. E aconteceu que há 16 anos atrás, os irmãos aqui que sabem, ela morava ali nessa casa aqui na Viriato Correia, tem a casa dela ali, né? E aconteceu um acidente com ela, era um acidente de carro, gravemente, que o motorista faleceu e ela ficou entre a vida e a morte. Teve que ser transferida, ficou mais de mês, Presidente Dutra. De lá ela voltou com várias sequelas, né? Teve que reaprender tudo, a andar, a falar, a comer, tudo, irmãos. Trouxe ela do Presidente Dutra, dava banho no leito, tudo, ela voltou a sentar, tudo zero, nessa época. Ela recuperou mesmo com as sequelas do AVC, perdeu 80% da visão, teve problema do ouvido, traumatismo craniano, fratura do tornozelo, foi exposta, fez 2 cirurgias no tornozelo. Enfim, foi um acidente muito grave, mas ela voltou a fazer o básico de se alimentar, de falar, de andar, de se movimentar ali na medida do possível em casa, né? E esse acidente já tem 16 anos. Esse acidente a gente decidiu trazer para ela ficar no hospital mesmo, para morar com a gente, porque não tinha condição, porque ela não tinha marido, não tinha filho, tinha uma irmã, que mora em Coroatá. Na época a gente foi lá, na casa da irmã, trouxe ela, né, passou 3 dias comigo no hospital Presidente Dutra. Aí a irmã disse que ia voltar para resolver as coisas dela, pegou o contato da gente, ia se organizar e ia voltar para buscar ela e não veio. Buscar a irmã, não veio visitar, nunca ligou, nunca nem notícia para saber se ela resistiu àquela internação de Presidente Dutra. Enfim, aí nós trouxemos ela para casa, aí a gente foi cuidar, a minha mãe ainda era viva, que me ajudava, aí eu tive a ajuda da minha irmã Vera Presidente Dutra, tive a ajuda da minha cunhada, do meu irmão e da minha família em primeiro lugar, que é meu esposo e meus filhos, né? Que nessa trajetória todinha eles estiveram comigo, me ajudando na saúde dela, para recuperar a saúde dela. E isso foi muito importante, irmãos, porque eu sozinho não conseguia. E a oração da igreja, os irmãos, pastor Raimundo, pastor Denis, irmã Daniela, os trabalhadores que estavam todos na frente da obra tiveram a oportunidade de falar do Evangelho para ela, de pregar para ela, de falar do amor de Deus para ela. E toda a igreja que nos conhece, toda a igreja que sabia da situação, teve todos esses anos orando por ela, apresentando que, claro, que ela viesse voltar a ter a saúde dela, mas que em primeiro lugar ela aceitasse Jesus, ela resistindo, não querer. Não queria, sempre dizia que não queria na hora do apelo. Mas quando tem agora 2 anos e meio, mais ou menos, ela teve um AVC, e desse AVC ela ficou com sequelas muito graves. Perdeu a fala, mas ela entendia, dizia que sim, dizia que não, olhava, chorava, a gente via que ela tinha entendimento, né? Perdeu os movimentos, né, do AVC, ficou um lado paralisado e ficou acamada na fralda, não conseguia se alimentar, precisou passar fazer uma cirurgia de GTT, uma sonda que se alimenta pelo estômago. E foi muito sofrimento, irmãos, muito sofrimento
ela passou por muito sofrimento, mas, como eu disse, ela resistiu a aceitar Jesus, porque a gente cuidava, mas a gente também falava na palavra de Deus para ela, a importância dela aceitar Jesus, dela confessar que o Senhor é o Salvador da vida dela, né? E ela resistiu nesses 2 anos e meio que ela teve o AVC, ela teve a oportunidade de novo, né, de pessoas pregarem para ela, o pastor Denis foi no hospital e a irmã Daniele estiveram pregando para ela lá e eles são testemunhas de que ela confirmou aceitando Jesus, né, com a cabeça, que sim. Então eu creio, eu quero acreditar que ela estava no seu entendimento de confessar ali que o Senhor, né, é o Senhor na vida dela, né, que ela foi selada, mesmo passando por todas essas dificuldades que não foram, estou só resumindo aqui a história, muito, muito difícil para ela, muito difícil para a gente, e a gente todo tempo, né, junto com ela nas situações, porque a gente pensava, eu pelo menos pensava assim, a gente tem uma amizade quando está todo mundo bem, está se visitando, está na alegria no aniversário, está no jantar, está viajando, a minha mãe com os filhos pequenos, ela lá, a gente tudo lá, aí naquela alegria, na hora da dificuldade também da minha mãe, ela junto com a minha mãe, e na hora da dificuldade dela, a gente vai abandonar? Não. Né? Isso não é para nós fazer isso. Principalmente nós somos cristãos, que a gente aprende que a gente precisa ajudar o próximo, amar, né? Ter misericórdia, cuidar, independente de sangue, independente de qualquer situação. Mas a gente não pode fechar os olhos para a gente ver a pessoa passando uma necessidade, qualquer tipo de necessidade, você entender, ou é fome, ou é nudez, ou é falta de comida, como é fome, ou falta de roupa, calçado, ou doença, ou qualquer outra situação, simplesmente até uma palavra, às vezes, de ânimo, e você, né, ignorar isso, porque Deus sabe que você está sabendo. Deus sabe que você está sabendo que aquela pessoa, você entendeu que aquela pessoa está precisando e você simplesmente fechou os olhos naquela situação, né? E eu agradeço muito a Deus, porque Deus nunca, irmãos, eu já passei por muitas situações como essa que eu falei resumidamente. Eu chorava, eu dizia que eu questionava, eu dizia assim, Senhor, a vida inteira ela morando aqui em Bacabal, uma pessoa que 16 anos morando em Bacabal, construiu amizade, construiu um laço, não foi só com a minha família. Olha os questionamentos. Quando eu vinha aquele desânimo, vinha aquela vontade assim, a tristeza, os questionamentos por que eu estava com a minha vida parada, porque o meu sonho estava parado, meus projetos estavam parados, porque era ela em primeiro lugar, era ela em primeiro lugar, era ela em primeiro lugar. Entendeu? Aí eu vinha aqueles questionamentos. Aí um dia eu estava com um questionamento desse tipo. Aí eu fui nesse questionamento. Aí eu fui pensar assim, uma pessoa que viveu a vida inteira, que criou laço numa cidade, mesmo que não tenha filho, não tenha mais, mas criou laço. Conheci conhecidos, amizades, não foi só com a minha família, eu posso até citar outras pessoas aqui, que ela criou laço, que eu conheço pessoas. Por quê? Olha como eu dizia para o Senhor. Por que naquela madrugada, 12 horas da noite, o homem foi bater na minha porta? Na minha porta, Senhor. Dona Portuga, minha mãe estava viva, o apelido da minha mãe. Dona Portuga, eu morava, a minha mãe morava comigo porque estava adoentada nessa época. Tinha casa dela, mas estava morando comigo. Pois é, tem a senhora que mora ali e tal, está lá no Socorrão. E ela está numa situação assim, entre a vida e a morte, saindo sangue aqui, no ouvido, na boca, no nariz, não vai nem resistir, parece. E eu me lembrei que ela não era conhecida de vocês. E eu vim aqui para vocês ver lá, a situação dela lá, eu vejo ela aqui, por aqui. Aí a mãe, tá, meu filho, a minha mãe já mais idosa, quem que ia resolver? Eu, né? Eu e meu marido. Aí a gente foi lá no Socorrão, chegou lá, numa situação muito difícil mesmo. Aí falamos com o médico, né, se ela vai ter que ser transferida, não sei o que dela. Nossa, aí acontece, vamos lá, tá? Pois alguém vai ter que ir, quem que vai? Eu vou. Olhei para ele, eu e vou. Então, irmãos, aí eu disse assim, Senhor, se isso foi na minha porta, se foi comigo,
falar comigo. Foi para você. E ele foi abrindo porta, e ele foi cuidando dela, ele foi cuidando da gente, ele foi preparando tudo, resolvendo tudo até o último dia. Que eu precisei levar ela para os hospitais, eu vi o agir de Deus. Glória a Jesus. Amém. Eu não quero chorar, porque é vontade de chorar. Mas, chorar sim, né? Porque eu me lembro que o principal ela recebeu, que foi, né, a salvação. Né? Confessar o Senhor. Eu quis me questionar, eu até comentei isso com os irmãos. Me questionar quando eu soube da notícia do falecimento, eu disse, foi o Senhor, eu fiquei. Foi eu que deixei a desejar. Ela poderia ter se recuperado, ela poderia ter feito um outro tratamento, ela poderia ter lutado mais, eu poderia ter feito mais, eu poderia. Foi eu, fiquei com esse questionamento, que eu deixei a desejar. E chorei, me angustiei ontem à noite, lá no meu quarto, pensando, antes de ir ao hospital, me questionando que eu estava falha na situação, por isso que eu não resisti, que eu não fiz mais. Eu deixei a desejar. Quando eu cheguei lá no hospital, aí Deus falou comigo lá, através do médico. O médico conversou comigo humanamente, irmãos. Humanamente. Conversou comigo vários minutos. E ele, nessas palavras, ele disse, sem conhecer a nossa história, sem conhecer mais ou menos assim, porque ele ouviu lá, que a enfermeira perguntava, você pergunta, né? Quem que é sua? Quem tá, que é sua filha? Não, é assim, eu vou contar a história, né? Aí o médico disse pra mim assim, não quero que você fique se culpando que você não deixou de fazer. Porque eu vendo as palavras, vendo clinicamente, olhando clinicamente, ela estava bem cuidada. Ela estava bem cuidada. Vocês fizeram, meu marido estava lá, vocês fizeram por ela, coisa que a família não fez, abandonou, vocês não abandonaram. O médico, eu vi Deus falando comigo, porque eu precisava, irmão, daquela palavra ali, para eu tirar aquela angústia, aquela tristeza, aquela coisa que estava me consumindo. Aí ele disse, vocês fizeram o que tinha que ser feito. E nós aqui no hospital também fizemos o que tinha que ser feito. Não tem uma causa da morte. O que aconteceu, não tem aqui no laudo, não vamos colocar aqui no óbito uma doença específica, porque não tem. Ela, pelo fato de ser acamada, pelo fato de ter todas essas complicações, os órgãos dela foi variando, foi ficando enfraquecido, não teve condição mais de ter um tratamento que deu um começo de pneumonia, de reagir ao nosso tratamento, que a gente está começando a dar o tratamento para ela. Aqui no acesso, quase não consegui encontrar o acesso para colocar um acesso aqui com o médico, só ele que bota esse acesso. Foi uma luta. Se ela continuasse com aquele cansaço, ela ia precisar ser entubada e ela não resistiu. Tem uma intubação ridícula, eles não resistiu, ela entubar e ela morrer. Então, o que nós fizemos, nós do hospital, o que vocês fizeram tudo que tinha que ter feito por ela. Então, eu fiquei assim mesmo de falar isso, foi Deus, porque a gente sabe que ele simplesmente, a maioria, não todos, generalizando, simplesmente, infelizmente, seu paciente faleceu, foi isso, o que tinha que fazer, ele fez, pronto, está aqui o documento para você. E eu trazer um pouco para casa. Mas quando eu vi aquele médico passar minutos e minutos e minutos falando comigo, me explicando, eu vi o que eu estava precisando de mim. Glória a Deus. Então eu fiquei mais aliviada, fiquei mais agradecida a Deus no formato, foi tudo como tinha que ser, né? E eu agradeço a Deus pela presença de todos vocês que vieram também aqui nessa tarde, agradecer novamente os que tiveram alunos, que pregaram para ela, os que falaram da palavra de Deus e ela aceitou. E eu sei que cada um de vocês também vão ser abençoados, né? E também de uma forma ou de outra fizeram a obra de Deus e Deus está vendo tudo, né? E eu agradeço a oportunidade